Irmãos, nós temos conversado às quartas-feiras sobre este evangelho distorcido que tem sido anunciado. O evangelho distorcido que precisa ser combatido. Mas nós temos repetido que para combater este evangelho é preciso então que a igreja se levante. Que o povo do Senhor, que é conhecedor deste evangelho verdadeiro, se levante para então o anunciar. Mas nós podemos encontrar diversas dificuldades que as pessoas então elas começam a pontuar, que atrapalham, em alguns casos, na opinião dessas pessoas, essa pregação do evangelho. Algumas delas dizem então que é por uma questão física, de locomoção. Nós vemos muitos que precisam ouvir o evangelho em diversas partes do país, em diversas partes do mundo, mas as pessoas então elas entendem que elas não podem ir pregar o evangelho para elas pelo seu contexto, pelas suas tarefas. Outras pessoas acabam então dizendo que é pela questão intelectual. Ela não tem informação suficiente para que ela possa então pregar o evangelho às pessoas. Ela vai se deparar com contextos que ela ainda não conhece, que ela não vive. Então isso a impede dela chegar até as pessoas para anunciar o evangelho. Ou até mesmo podem ser questões psicológicas. A pessoa ela tem medo de falar, a pessoa ela tem uma ansiedade que a impede então de falar para as pessoas, seja por diversos fatores ou até mesmo uma simples vergonha de chegar a alguém para anunciar o evangelho. Mas nós precisamos refletir sobre isso, porque se é o povo do Senhor que contém esse tesouro e precisa divulgar, nós podemos questionar qual é a distância que nós podemos percorrer para anunciar a verdade. Talvez alguns entendam que a pregação do evangelho ela aconteça nos mais distantes. Não, precisa ir para os povos que estão longe, do outro lado do mundo, em outros países, outros lugares que sofrem, mas qual é a distância que eu e você podemos percorrer para anunciar a verdade? O quanto nós podemos ir? Não é? Seja um quarteirão, ou sejam duas casas no nosso próprio quarteirão, o quanto nós podemos então chegar, né? Até onde? Podemos pensar então sobre o nosso conhecimento. Se o que te impede de pregar e anunciar o evangelho é formação, né? Porque eu não fiz um curso, porque eu não tenho. Quanto de conhecimento você possui? Qual é o conhecimento que você já adquiriu para que você possa então transmitir às pessoas que estão esperando, né, que estão carecendo desta verdade? Ou se você então tem medo ou tem vergonha porque você tem na sua mente um modelo de cristão e aquele apenas que prega, eu te pergunto qual é esse modelo? Porque os evangelhos, as cartas, nos mostram pessoas diferentes personalidades pregando o evangelho em vários lugares. Nós precisamos então, quando pensamos naquilo que nos impede, lembrar o que é que faz o efeito na vida das pessoas. Se é o quanto eu me esforço para ir até elas, se é o quanto eu sei para falar para elas, ou se é a minha maneira de ser. E nós temos que lembrar que nada disso tem efeito se o poder transformador do evangelho não estiver agindo na vida dessas pessoas. E eu gostaria então de falar esta noite sobre esta questão, e eu convido a todos a abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 16. Nós vamos ler um trecho maior hoje, mas inicialmente vamos então apenas do versículo 10 até o versículo de número 18. Atos capítulo 16, versículo 10 ao 18. Eu vou ler os versículos pares e eu convido a todos a fazerem a leitura juntos dos versículos ímpares, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho.
e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vamos ler até este versículo por enquanto. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, nós podemos ler com liberdade. E eu peço ao Senhor, a Deus, neste momento, que dê a todos nós a sabedoria vinda do Senhor pelo Teu Espírito para podermos entender a Tua verdade. Que o Senhor conduza os nossos pensamentos neste momento, para que em tudo, ó Pai, possamos compreender a vontade do Senhor e assim, ó Deus, louvar e glorificar ao Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós temos aqui então um momento onde o apóstolo Paulo, ele está vivendo a sua segunda viagem missionária, como então em outros momentos está passando de uma cidade para outra com seus companheiros de ministério para levar a verdade do Senhor Jesus até aquelas cidades. Nós vemos então que o versículo de número 10, ele começa mostrando para nós uma visão que eles então tiveram naquele instante para onde eles deveriam ir. O texto então estava mostrando ainda no versículo 7 do capítulo de número 16, que eles estavam tentando ir para a Ásia, mas eles foram impedidos pelo Espírito do Senhor. O texto não diz como eles foram impedidos, mas isso então acontece e eles acabam chegando na cidade de Filipos. É importante então nós observarmos aqui que Paulo, ele vai então compreender qual é o cenário ideal para se anunciar o Evangelho. E nós podemos então nos questionar sobre isso, né? Você vai sair para falar o Evangelho para alguém, né? O que é que você precisa encontrar naquele local para que aquilo que você vai transmitir seja então ideal, seja eficaz para aquele momento, para aquelas pessoas que estão ali. E o texto então começa falando para nós sobre esta visão, né? Há um caminho que o Senhor então traz para Paulo e para os seus companheiros neste momento. O Senhor então redireciona, ele mostra para eles que eles não deveriam ir para a Ásia, mas que eles deveriam então permanecer ali naquele trecho, naquele pedaço da Europa. E eles assim o fazem. O apóstolo Paulo então segue chegando até a cidade de Filipos e, como o texto vem dizer no versículo de número 12 que nós lemos, eles permanecem ali por alguns dias. Filipos provavelmente era uma cidade ainda pequena, que não tinha sinagoga, e por isso você encontra eles então se reunindo. Eles se reúnem ali naquele momento junto ao rio. E é interessante então de nós vermos que este é o lugar onde eles estão separando para orar, né? O texto então diz no versículo 13, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Paulo e os demais que estão com ele, eles já receberam uma visão da parte de Deus, do que eles deveriam fazer, para onde eles deveriam ir,
Mas é interessante neste momento, então, que o texto mostra para nós que eles queriam saber mais, eles querem, então, buscar a orientação do Senhor para que eles possam, então, anunciar da maneira correta e no lugar correto. A busca deles em oração, então, veja, é uma das questões que Paulo, em diversos momentos, ele demonstra ser essencial para aquele que vai, então, pregar a palavra do Senhor. Uma vida de dependência, porque veja, esta visão que eles recebem do Senhor já é então demonstração de que eles estão constantemente buscando saber qual é a vontade do Senhor. E Deus então mostra a eles naquele momento. Mas isso não era suficiente. Eles sabiam que tinham que ir à Macedônia e chegam a Filipos, mas não sabem a quem eles vão falar, quando eles vão falar, como eles vão falar naquele momento. E o texto então mostra eles chegando a este lugar, junto ao rio, um lugar de oração, e eles começam uma conversa. O texto mostra para nós algo corriqueiro, que está acontecendo ali. Existiam algumas mulheres naquele lugar, e eles começam a conversar com essas mulheres. Uma conversa informal, uma conversa de alguém que está chegando no local e quer saber da cidade, quer saber quem são essas pessoas, o que elas estão fazendo ali naquele momento, e eles descobrem. O texto então conta para nós, uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, está ali naquele local. Nessa conversa então informal e pessoal, Paulo começa então a conversar e anunciar o evangelho sobre Jesus Cristo. Você poderia então até perguntar, mas esta mulher, o texto já diz que ela é temente a Deus. Mas pela localização de onde ela vem, esta mulher provavelmente era uma gentia grega, que ela passa então a seguir o judaísmo, algumas práticas judaicas, e por isso o texto diz então que ela é temente a Deus, que ela busca então fazer a verdade, conhecer a verdade. E esta mulher então naquele momento ela ouve o que Paulo está anunciando. Mas o que é mais interessante é que diz aqui no final do versículo 14, é o que Deus faz no coração dessa mulher. O Senhor abre o coração de Lídia para que ela então atenda às coisas que Paulo está dizendo. Quando o texto então vem trazer a palavra dizia, que Paulo dizia, está falando dessa conversa direta, ele apenas ali com Lídia conversando, explicando para ela o evangelho sobre o Senhor Jesus. Veja então, quando você olha para esta pergunta, qual é o melhor cenário para que a pregação do evangelho se torne eficaz? O texto está mostrando para nós um momento comum, da rotina de uma viagem. Chegaram num lugar comum, um lugar onde as pessoas estão reunidas para orar, elas estão reunidas para louvar ao Senhor, e é numa conversa comum, então, o que acontece? Deus vem agir. Então veja que o cenário que nós precisamos encontrar é um cenário de dependência. Não há a localização certa, não há o conjunto de pessoas certos, o momento onde elas estão, a circunstância em que elas estão. Não, dependemos completamente do agir de Deus para que a pregação do evangelho, onde você estiver, ela tenha efeito sobre as pessoas. Você pode se tornar o mais profundo conhecedor das Escrituras, mas se o Senhor não quiser agir através da sua vida naquele instante, pode ser que nada aconteça. Veja então que há um resultado nesta pregação de Paulo, O versículo de número 15 nos mostra. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel, entrai em minha casa e aí ficai. Veja esta mulher então, que era uma gentia, que estava vivendo aí no judaísmo, ela então é transformada pelo Senhor naquele instante, e ela quer acolher, ela se torna uma pessoa que vai ser
quem recebe os pregadores, quem cuida dos pregadores. E isso não é só com ela. Há uma transformação de toda a sua casa aqui. Porque ela recebe isso então, pelo poder do Senhor, e esta mulher então quer que esta bênção, desta mensagem, desta esperança, ela também seja parte da sua família. E pelo que o texto então nos mostra, toda a casa dela naquele momento começa a entender aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando. Então vejam, não há uma circunstância que nós podemos dizer, bom, agora já está pronto o lugar, o bairro, a pessoa, para que o evangelho então chegue nela. Não, nós precisamos apenas depender do Senhor, lugar de oração. A própria menção aqui, que você encontra várias vezes no livro de Atos, dessa ação sobrenatural do Senhor sobre a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que é algo específico que acontece então no livro de Atos. Mas nós vemos então que isso representa este agir de Deus, a direção do Senhor. Nós vemos Deus então respondendo a essa dependência que os apóstolos e os demais discípulos que estavam junto com eles têm do Senhor. Nós jamais podemos então sair para pregar o evangelho preocupados apenas em mas com quem nós vamos falar? O quanto eu sei que eu vou falar? Qual é o trajeto que eu vou percorrer para ir? Será que este lugar então está pronto para receber o evangelho? Não, é Deus quem vai agir nesses lugares. É Deus quem transforma, é Deus quem converte a vida das pessoas que estão ouvindo o evangelho. E nós precisamos então nos lembrar sempre deste poder transformador do evangelho, porque aí nós tiramos de nós este peso que muitas vezes nós colocamos e que nos evita, que nos impede de levar a mensagem até as outras pessoas. Mas quando as coisas parecem estar caminhando, tudo bem, Paulo chegou na cidade, se encontrou com aquele grupo de pessoas, está vendo conversões acontecendo, nós podemos então ver Deus está agindo ali. Deus está transformando este lugar, então nada mais pode acontecer de dificuldade. E aí o que nós precisamos então questionar é se o evangelho isenta qualquer um de nós de qualquer tipo de sofrimento. Porque veja então o que acontece logo em seguida, que o apóstolo Paulo então prega o evangelho, Lídia se converte, recebe elas. O texto então traz aqui um obstáculo, uma oposição que se levanta. Ali havia então uma jovem, está possessa de um espírito mau, um espírito adivinhador, a qual esta mulher então era usada pelos seus senhores para dar a eles lucros. Então ela é uma escrava que através então deste espírito que está habitando nela, ela então adivinha, ela dá lucros, ela é usada por esses homens para que eles possam então ter o seu sustento. O que é que o texto mostra para nós no versículo de número 17? Ela segue ele, ela segue Paulo, ela segue os demais discípulos, e aqui você pode ver até que o texto ele passa a falar na primeira pessoa, que é bem provável então, por esta postura, que o autor de Atos, os comentaristas concluem que seja então Lucas, esteja aqui presente nesta viagem missionária. Ele diz então, ela passou a seguir Paulo e a nós. Esta jovem então, por vários momentos, ela está junto deles e ela começa a gritar para todos ouvirem: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Talvez olhando aqui você possa entender, bom, não é só Paulo que está pregando a verdade naquele lugar, até os demônios estão pregando. Que bom que isso está acontecendo, A mensagem está sendo dita, olha, Deus Altíssimo está aqui agora sendo exaltado até pela boca desta mulher que está possessa. Mas o versículo 18 mostra o apóstolo Paulo indignado com a situação. Porque isso se repetiu.
por muitos dias. Então ele se volta para aquela moça e ele expulsa aquele espírito maligno dela através da autoridade do nome de Jesus. É interessante de analisar aqui que o próprio espírito maligno que está nessa mulher, ele é capaz de reconhecer a quem ele serve. Ele é capaz de reconhecer, então, o Deus que Paulo, Lucas e os demais estão aqui representando. E esta mulher, por causa desse espírito, ela reconhece o poder de Deus. Mostra para nós que existem opressões, que o mal existe, espíritos maus existem e que eles sabem a quem nós servimos. Eles temem e tremem diante do Deus Todo-Poderoso. Eles sabem o que nós estamos anunciando. Veja, é o que esta mulher está dizendo. Eles estão anunciando o caminho da salvação. Por que Paulo impede, então, que esta mulher faça isso mais vezes? Porque é preocupante para Paulo que na cidade de Filipos, essa mulher continue falando sobre esse Deus Altíssimo a quem ele serve. O apóstolo Paulo, então, ele chega até a cidade de Filipos, direcionado pelo Espírito de Deus, sem saber quando, para quem ou como ele vai pregar o Evangelho. Ele sabe que ele vai pregar, é o que o texto diz para nós ainda no versículo 10, que nós fizemos a leitura. Ele prega o Evangelho, Lídia se converte, a sua família então naquele momento entende a mensagem de Paulo, e ele se encontra com alguém que não serve ao Senhor, e que está tentando anunciar a mensagem verdadeira. Paulo então impede, através da autoridade de Jesus, que esta mulher continue falando sobre esta mensagem, porque nós estamos aqui tratando sobre um espírito imundo, um espírito adivinhador, um demônio que está aqui então possuindo esta mulher. E Paulo então ele não quer que essa mensagem seja divulgada por aqueles então que enganam, por aqueles que mentem, por aqueles que vão utilizar então de diversos recursos para atrair muitos para si, para confundir muitos. Então, se esta mulher continuasse anunciando o evangelho daquele jeito, daquela forma, ela poderia em qualquer instante arrebanhar uma grande multidão e de repente mudar o seu discurso para uma outra fala, para uma outra filosofia, para uma outra doutrina. E talvez você já tenha visto isso acontecer, de pessoas que estão anunciando sobre Jesus, estão falando sobre a palavra, estão lendo textos bíblicos, e existem muitos aí que estão divulgando eles. E aí você observa outras mensagens dessas pessoas, e você vê elas distorcendo completamente a verdade do Evangelho. Paulo está nos ensinando que os obstáculos existem, as dificuldades elas podem vir, mas nós vemos que nós não podemos compactuar com isso, com aqueles então que vão ser os opressores, os obstáculos à mensagem do Evangelho, porque eles propagam uma mensagem que não está de acordo com a verdade. Eu digo isso então porque parece que nós conhecemos esta verdade, mas não são poucos que estão por aí divulgando mensagens de seitas, mensagens de igrejas que nós afirmamos, sabemos, e não pregam somente a Cristo Jesus. É necessário conhecer, é necessário entender que o poder transformador ele vem do Evangelho, e que o Senhor vai agir através das nossas vidas quando nós anunciarmos esta verdade. Se nós então formos aqueles que vão divulgar as mensagens das seitas, nós estamos empurrando as pessoas para longe de Deus.
E a igreja precisa ficar atenta com isso. Porque você mesmo pode estar criando um próprio obstáculo para que as pessoas cheguem até Cristo. Elas estão ouvindo a mensagem distorcida através de você, da sua fala, do seu encorajamento. Olha, ouça fulano de tal que é muito bom. Será que é muito bom mesmo? Precisamos ficar atentos com isso, não é? Mas aqui veja então que há esta oposição que surge, mas que Paulo, através do nome de Cristo Jesus, então, ele consegue que ela seja retirada, mas isso traz uma consequência para ele. Eu gostaria então de ler a continuação do texto, versículo 19 até o versículo 26, para nós então observarmos o que vai acontecer com o apóstolo Paulo. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Elevando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O texto então mostra para nós esta sequência de fatos, né? Ele prega o evangelho onde o Senhor então o orientou para que ele fosse. Ele prega o evangelho para aquelas mulheres sem saber que Lídia iria se converter naquele instante, mas ela se converte, ela é batizada, a sua casa então agora quer ouvir mais sobre essa mensagem, ao ponto de eles levarem Paulo para junto deles, hospedarem os demais discípulos, e a oposição começa a se levantar. Porque veja então, você está disposto para pregar o evangelho, não há nada mais que você então entenda que pode te impedir, não há distância que pode te impedir, não há questão intelectual que pode te impedir, porque você está adquirindo conhecimento, não há questão psicológica que possa te impedir, porque você não teme mais as pessoas, porque você sabe de onde vem o poder quando você prega o evangelho, mas o inimigo se levanta. O inimigo vai se levantar para tentar impedir que a igreja continue levando a mensagem. E você vê então que através do nome de Jesus, confiança no poder do Senhor, o inimigo então, ele é colocado de lado naquele instante. Mas outras dificuldades sobrevêm. Mas agora elas vêm ao ponto de trazer sofrimento para Paulo. Paulo e Silas agora foram levados perante as autoridades para serem julgados. A multidão se volta contra eles. Então imagine a cidade de Filipos, que agora ouve o discurso daqueles senhores que perderam o seu lucro, porque o espírito possesso estava naquela mulher, já não está mais, já não vai adivinhar mais, não vai dar lucro mais. E o problema então financeiro desses homens faz com que eles se revoltem. E levam uma multidão junto com eles. E esta multidão, então, apoia esta postura de que eles devem ser presos, de que eles devem ser açoitados. Veja, a pregação do evangelho, ela não ficou só numa conversa no rio. Não ficou só num dia de conversa informal. O inimigo se levantou para tentar, então, derrubar esses servos. Mas ele não consegue. Então ele tenta mais uma vez usando outros recursos que trazem um sofrimento para Paulo, porque agora ele está preso. Preso juntamente com Silas, limitado agora onde ele pode ir, com quem ele pode falar, o que ele vai fazer dali para frente. Paulo não sabe do seu futuro. O Senhor havia dito então para ele ir até a Macedônia. Ele foi, pregou o evangelho, poderia ser o fim de Paulo. Ele
Ele poderia não seguir mais para lugar algum. Ele poderia estar murmurando nesse momento. Ele poderia estar reclamando da situação e pedindo que Deus, então, julgue a sua causa e põe um fim nos seus inimigos, autoridades, aqueles senhores daquela escrava. Mas ele não faz isso. E é muito interessante observar essa postura dele. Porque no versículo 25, então, nós bem conhecemos esse trecho da história de Paulo. Ele está orando ao Senhor. Paulo e Silas permanecem dependentes de Deus. Eles oram e eles louvam ao Senhor. Veja só como a postura destes servos do Senhor, ela é uma postura diferente da maior parte das pessoas que se dizem cristãs hoje em dia. Porque elas passam por sofrimento e qual a primeira coisa que elas pensam? Deus não está mais comigo. Deus me abandonou nessa situação aqui. Paulo nos mostra que no sofrimento ele entendia que Deus estava com ele. E que o poder do Senhor poderia vir ainda sobre eles, através deles. Eles continuam confiando, orando para que Deus então faça a sua vontade, orando para que o nome do Senhor seja exaltado na vida deles. E aí nós vemos o extraordinário acontecer novamente. Paulo já tinha então recebido uma visão, quando nós começamos a leitura no versículo 10, agora um terremoto então surge naquele local. Parece algo comum, né? Aos olhos daqueles então que não possuem fé, é apenas mais um terremoto que está acontecendo. Mas o texto revela para nós que com esse terremoto, os alicerces daquela prisão são sacudidos, as portas daquelas cadeias se abrem e as algemas daqueles então que estavam ali, elas se soltam. Os presos então fogem. Veja o agir de Deus nesse momento, o poder do Senhor para continuar usando os seus servos em meio ao sofrimento deles. E nós, em alguns momentos, nós nos questionamos, será que eu posso ser usado? Será que eu sou o modelo que Deus quer usar de cristão para levar o evangelho às outras pessoas? Como se os servos que nós encontramos nas Escrituras fossem pessoas que não têm falhas, que não tinham dificuldades. Eram pessoas como eu e como você. Estavam crescendo na fé a cada instante que buscavam ao Senhor e que estavam vendo o agir de Deus no cotidiano. Vamos fazer uma viagem, nessa viagem nós vamos pregar o Evangelho. Neste momento Deus agiu, neste momento Deus disse, não, aí não, vocês não vão pregar o Evangelho mais. Nós precisamos então entender que não foram todos os momentos que Paulo pregou o Evangelho que multidões se converteram. Veja, ele estava indo para um lugar e Deus disse, não, não é para você ir para esse lugar. Você vai para outro. E Deus nos mostra isso quando nós estamos anunciando o Evangelho e nós vemos então que Ele quer usar a nossa vida em outro local, em outro momento, de outra forma. E você começa então a fazer isso que o Senhor está direcionando e você vê o agir de Deus. Deus já está naquele local, já está naquele bairro, na vida daquela família. Ele já está trabalhando. O que nós precisamos então entender é aquilo que Paulo e Silas fizeram, que é confiar. O poder transformador do Evangelho vai surgir quando Deus quiser agir nas nossas vidas. Quando Deus quiser transformar a vida daqueles que estão ouvindo o Evangelho, aqueles por quem nós estamos orando, aqueles por quem nós estamos ali ensinando a todo momento. Deus pode transformar a vida deles, mas nós não podemos deixar de confiar nisso. É Ele quem vai fazer isso.
E aí a continuação do texto, ela nos diz então, a partir do versículo 27 até o 34, até esse que nós vamos ler, diz então: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Há um sofrimento aqui na vida de Paulo, na vida de Silas, que eles foram açoitados, eles estão presos, eles têm dores, mas o texto ressalta a confiança que esses homens tinham no Senhor nesses momentos e o agir de Deus em tudo isso. Então, nós não estamos isentos de sofrimento. Nós podemos passar por dificuldades, mas o que o Senhor nos ensina? Que o poder do Evangelho continua agindo quando nós então estamos dispostos a pregar, quando nós confiamos no Senhor, quando nós sabemos que Deus está conosco até mesmo nas maiores dificuldades. E então este carcereiro que estava prestes a tirar a sua própria vida, ele é impedido. Paulo poderia ter deixado isso acontecer por uma vingança. O carcereiro estava ali então cuidando, o carcereiro apoiou toda aquela atitude das pessoas. Ele poderia então ter permitido, ter incentivado, mas ele não faz isso. Paulo tem uma coisa em sua mente: o Senhor o mandou para aquele lugar para pregar o Evangelho. Ele não sabe para quem, ele não sabe quais as circunstâncias. Seja na beira do rio, ou seja dentro de uma prisão, Paulo só tem uma coisa em sua mente: eu estou aqui para pregar o Evangelho do Senhor. E se ele então acredita que há poder no Evangelho, ele prega. Ele não sabia que Lídia iria se converter, e ele não sabia que o carcereiro iria fazer esta pergunta para ele: o que é que eu devo fazer para que eu seja salvo? E é nessa conversa com o carcereiro que ele fala sobre Cristo Jesus, que ele prega o Evangelho. Este homem estava desesperado pela circunstância que ele estava vivendo. Ele não sabe o que está prestes a acontecer, mas ele quer então ser liberto daquela angústia que ele está vivendo. E Paulo então usa esse momento para anunciar o Evangelho para ele. Mas ele não quer isso só para ele. Ele leva também Paulo para sua casa. Paulo anuncia para aquelas pessoas. E o mais interessante então é, depois da transformação, o próprio carcereiro ajuda Paulo. O próprio carcereiro hospeda Paulo, coloca ele à mesa junto com a sua família, e eles se alegram juntos. Veja, essa pessoa agora já faz parte do reino de Deus, ele já se converteu ao Senhor, ele foi batizado, a sua família foi batizada diante da pregação do Evangelho, por causa da conversão que o Senhor então promoveu em todos eles. O que nós entendemos neste trecho é que o poder do Evangelho estava na mensagem. O poder do Senhor está nessa mensagem que Paulo está divulgando. Mas qual é o melhor cenário? Não tem melhor cenário. Não tem uma cidade melhor. Não tem um bairro melhor. Não tem uma família que seja mais fácil para nós pregarmos o Evangelho. É onde Deus agir, é que nós vamos ver as conversões acontecendo. Você pode chegar num bairro rico da cidade, na família mais rica da cidade, você pregar o Evangelho para essas pessoas e elas se converterem.
Algumas vezes nós temos a mentalidade de que a pregação do Evangelho ela tem que ser só voltada para os mais carentes. Porque é o mais carente que está sofrendo, ele precisa do Evangelho. E aquele que tem muito? Aqueles que são mais ricos não precisam do Evangelho? Qual é o sofrimento que nós estamos preocupados em suprir nessas pessoas? É o material ou é o espiritual? Porque tanto os pobres quanto os ricos que não têm Cristo Jesus, eles estão sofrendo. E eles precisam do Evangelho. Mas cabe a quem se levantar e levar para eles essa mensagem? Ao povo do Senhor. A igreja. Pois veja, neste trecho, então, nós vimos, Paulo tem a oportunidade, então, de falar a uma mulher que era gentia, uma grega que estava vivendo no judaísmo. Tem a oportunidade de falar aqui a um carcereiro romano. Ou seja, pessoas diferentes, contextos diferentes, onde o poder do Evangelho é capaz de transformar. Então, se você pensar agora no lugar onde você mora, na família que você está, nos vizinhos que você conhece, nos amigos que você tem, quais deles são o melhor cenário para você pregar o Evangelho para que seja eficaz? Todos eles. Porque você não sabe onde Deus vai agir. Então nós precisamos agir, sair do nosso lugar e pregar para todos aqueles que nós conhecemos. Se Deus quiser, Ele pode mandar um terremoto, abrir as celas, para que você tenha uma oportunidade de responder à pergunta de alguém e anunciar a elas o Evangelho do Senhor. A questão que nós precisamos nos questionar é se nós cremos no poder transformador do Evangelho do Senhor. Porque se nós cremos, não há impedimento. Não existe distância, não existe questão intelectual, não existe questão psicológica. Por quê? Porque é o Senhor quem vai agir. Não somos nós. E há poder, então, no Evangelho do Senhor. O Senhor está transformando pessoas a cada momento que o seu povo está se levantando para anunciar esta verdade. Talvez você ainda não tenha visto isso. E seja o tempo de começar a ver. Basta nós nos levantarmos. Basta anunciar. Basta clamar ao Senhor. Viver a independência. E nós veremos então o Senhor transformando vidas. Trazendo pessoas para o meio do seu povo. Porque essas pessoas vão se converter através da pregação do Evangelho. Irmãos, nós podemos então concluir que a transformação pelo Evangelho segue dentro daquilo que é ordinário e extraordinário. Porque em todo caso é Deus quem vai produzir as conversões. Nós vimos aqui questões extraordinárias, visões, terremotos, o agir de Deus em algo que não é tão comum assim. Mas seja no extraordinário ou no comum de uma conversa na beira de um rio, é Deus quem produziu as conversões. E é Deus quem vai fazer isso sempre que você então anunciar o Evangelho do Senhor. Porque nós temos que lembrar que este vai atingir todas as pessoas de qualquer lugar, línguas, povos e raças. Não há um grupo específico que precisa. Pessoas do bairro X, pessoas da condição financeira X. Não. O Senhor está trazendo pessoas de todos os povos, raças, de todas as línguas. Está transformando as pessoas pelo poder da pregação do Evangelho. E nós precisamos lembrar que em tudo isso, nós somos sustentados. Mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja sofrimento, o Senhor está nos sustentando através do mesmo Evangelho que nós estamos pregando. Porque nele cremos e através dele nós recebemos a força do Senhor, porque o Senhor então está agindo nas nossas vidas. Quando confiamos, quando então lembramos do poder do nosso Senhor
sobre as nossas vidas em todos os momentos. Irmãos, temos que lembrar que quando Deus se levanta para agir, ninguém pode impedir. Que Deus nos abençoe e nos dê sempre ousadia, sabedoria e coragem para nós podermos pregar o Evangelho. E se for a sua vontade, que Ele nos permita ver as pessoas se converterem. Através do anúncio, em conversas, em momentos comuns, no ambiente de trabalho, num momento em que você está conversando com os seus vizinhos na rua. Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos ver este agir transformador através da sua fala simples, da sua personalidade ou da sua fala mais complexa. Que o Senhor use a sua vida para que outras pessoas possam servir ao Senhor Jesus e encontrar essa mesma alegria que o carcereiro e toda a sua família também encontraram ao compreender sobre a verdade do Senhor. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre esse texto, sobre esse tema? Quero convidar então a todos a se colocarem em pé para nós cantarmos, para encerrar, o hino 307. Logo após eu vou orar ao Senhor.